Quero convidar você para esse texto, Lucas capítulo 1, do verso 30 ao verso 38. Quero cumprimentar os queridos lá da Flórida que estão conosco, turma da Califórnia também, e a você que nos honra com a sua atenção essa noite. Versículo 30 ao 38. Obrigado, querido. Acharam aí? Diz assim na versão que tenho. Deixa eu ver onde estou. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Podem tomar seus lugares, queridos. Essa noite é uma noite especial para mim também. Primeiro por estar aqui, por estar vivo, por ter a chance de ministrar a palavra, o que Deus me chamou para fazer há muito tempo atrás. Mas eu pedi ao pastor Jaime que me desse a chance de divulgar um trabalho novo que eu e minha esposa tivemos o privilégio de lançar. Há anos atrás ela ministrou, não sei, uns 10 anos quase, ela ministrou para as mulheres da nossa igreja sobre vencendo o que me envergonha. Eu achei tão bom que peguei esse material. Está lá dentro. E achei tão bom o material que trouxe, ministrei aqui na Nova Vida por 2 meses, e agora de volta, ela está ministrando para as mulheres lá em Orlando, e nós decidimos transformar num livro que vai estar à disposição na saída, e se você quiser abençoar nosso ministério e ser abençoado com a leitura, eu espero que isso aconteça. Mas é um livro que fala sobre as mulheres da Bíblia que venceram situações que envergonhavam, e fala de maus hábitos, fala de dívidas, fala de outros constrangimentos, como familiares problemáticos, e eu abordo pelo menos 8 mulheres aqui da Bíblia, falando sobre as situações que elas enfrentaram e venceram, e hoje, para não fugir do tema, eu queria falar de uma delas, que é Maria, justamente, e queria falar sobre a vergonha de fazer a vontade de Deus. Parece que não cai muito bem colocar isso como um tema, vencendo a vergonha de fazer a vontade de Deus, porque subentende-se que toda vez que você vai fazer a vontade de Deus, você se dispõe a fazer a vontade de Deus, tudo vai ser bonito, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser funcional, tudo vai trabalhar para o seu bem. E não é isso que acontece com Maria. O texto fala de uma mulher que ainda era uma jovem camponesa, e o histórico, é muito interessante o histórico desse texto, porque ela vivia numa cidade que era muito mal falada, uma vila chamada Nazaré, tanto que é um versículo que alguém pergunta: poderia por acaso vir algo bom de Nazaré? Quando falam que Jesus veio de lá. E essa jovem, calculam os entendidos que ela tinha aí entre 16 e 18 anos quando isso aconteceu. Maria vivia sua vidinha e estava naquela fase, preparação para o casamento. Diferente de hoje, os casamentos daquela época, por não termos os e-mails e os meios de comunicação que temos hoje, um convite era mandado para um parente que morava longe, com 3 meses de antecedência, pelo menos, ou até 6 meses, porque eles tinham que se organizar e mandar a resposta dizendo se viriam, e tinham que preparar os camelos com as roupas e tudo mais. Então, era se preparado por muito tempo. E Maria estava nessa fase, já estava desposada, uma palavra muito específica no texto que diz que já estava comprometida, como se já estivesse casada, mas ainda não estava vivendo maritalmente com o seu esposo, e ela estava na preparação,
estão preparando o vestido, preparando os detalhes da festa, como uma jovem que vai se casar, se encanta com esses preparativos. Ali estava Maria vivendo a vidinha dela, naquela vila mal falada chamada Nazaré. E por que Nazaré era mal falada? Havia muitos motivos para não gostarem de Nazaré. Um deles é porque, apesar de ela não ter nada muito atraente, ela ficava numa situação militar estratégica, e um destacamento militar se organizava naquela região, e eles ficavam ali por meses e meses, aqueles soldados, simplesmente para vigiar o vale abaixo, e nessa condição eles ficavam muito tempo sem vir em casa. Então era muito comum em Nazaré que as jovens, quando saíam para ir para os campos fazerem a colheita ou buscarem alguma outra coisa, de vez em quando elas eram agarradas por um daqueles guardas, por um daqueles soldados, e eram abusadas, e muitas delas apareciam grávidas e não sabiam explicar, e ou eram apedrejadas, ou eram expulsas da cidade, ou tinham um destino pior, tinham que viver na vila das prostitutas. Maria vivia nesse contexto, numa cidade que tinha dificuldades quanto ao seu histórico, e é nessa hora que ela está se arrumando em casa, se preparando para o seu casamento, que ela recebe uma visita que não bate na porta, que não espera a campainha ser atendida. A Bíblia diz que o anjo mandado pelo Senhor entra na propriedade onde está Maria e já vai saudando, dizendo: "Oh, você é uma afortunada, que o Senhor te abençoe." Ela se assusta, ela não entende o recado. Parece que bateu em porta errada. E ela diz: "O que está vendo?" Ele falou: "Olha, resumindo a mensagem do anjo, que bom, você está grávida." "Não estou grávida, eu não estou grávida, estou me preparando." E ela sabia, porque ela não tinha tido contato nenhum, e ela chega a esses termos. Ela explica para o anjo: "Deixa eu explicar, seu anjo, eu nunca tive contato nenhum, eu estou noiva de José, estou me preparando para o casamento, então não é possível que eu esteja grávida, se não aconteceu nada para que isso venha a ser gerado, para que haja gravidez." E o anjo, irmãos, como todos os anjos do Senhor, não é? Às vezes a gente ouve os hinos que falam dos anjos, falam que esses anjos não são os que a Bíblia diz. Anjos que vêm com bandeja, que vêm com caneta, que vêm com bisturi, com essas coisas. O anjo do Senhor, ele vem sabendo o que ele vai fazer. E o anjo entrou, ele não tem nenhuma simpatia, porque a Bíblia não diz que os anjos têm simpatia por nós, eles têm obediência devida a Deus, Deus manda, eles descem, cumprem o papel e voltam, e eles não fazem porque gosta de você, ou simpatizou com sua situação, ou se compadeceu com sua luta, eles vêm por obediência. E o anjo veio, entrou e disse: "Você está grávida?" E antes que ela dissesse: "Mas eu queria uma menina", e há um menino, e já tem nome. E Maria: "Eu não participei de nada, eu nem tive o prazer de estar com meu marido ainda, eu já estou grávida, eu não escolhi isso, você está dizendo que é um menino e que já tem um nome." O anjo disse: "É isso." E não espere que o anjo vai tirar uma caixa de lenço, porque ela começou a chorar pela situação dela, mas o anjo tinha consciência que fez o papel dele, e Maria tinha consciência que Deus tinha acabado de estragar a festa dela, porque tudo mais que ela tinha programado, ali terminou. Como que uma jovem que aparece grávida antes do casamento continua os preparativos para o casamento? O casamento acabou. Você não ouve na Bíblia, não acha na Bíblia a linda festa do casamento de José e Maria. Sabe por quê? Porque não teve. É bonito, mas não teve. O Senhor estragou a festa de Maria. Coloque isso em outras palavras se você acha muito pesado, mas foi o que Deus fez. A festa, os preparativos, eu imagino Maria mandando convite, mandando um mensageiro correr pelas estradas para avisar os parentes que já estavam se preparando para vir, para não vir mais. Porque não tem festa, despede o vestido, cancela o bolo, as flores, decoração. Não vai ter mais festa. Por quê? Porque agora eu vou ter que convencer primeiro José de que eu estou grávida, e agora ele sabe que eu estou grávida, e ele sabe que não é dele. E eu sei que não é dele. Mas de quem é essa criança? É lindo, irmão, quando a gente passa num presépinho de Natal, diz coisa linda. Mas ouvir a vontade de Deus é maravilhoso, saber da vontade de Deus é entusiasmador, mas fazer a vontade de Deus é difícil. E agora o anjo diz para ela: "Você está grávida, é um menino, tem nome e tal. Olha, mas o Altíssimo, como é que vai ser isso?" Ela diz assim: "Como será isso?" Sabe o que o anjo diz? O Espírito do Altíssimo vai invadir você e vai ser tudo fácil. Com o Espírito Santo você vai processar isso.
Maria não sabe de Espírito Santo, ele não tinha descido ainda. Maria não entendia nada, irmãos. E naquele momento, tanta informação para ser processada. Estou grávida, eu não sabia disso. Como eu posso estar grávida se não aconteceu? E já é um menino, e já tem nome, e vai ser o Salvador. Olha a responsabilidade, a festa, e os preparativos. Como é que eu explico para meus pais? Como é que eu me explico para José? E essa cidade, e esse montão de amigas minhas que já foram abusadas e tiveram que ir embora. Eu vou ter que ir embora de casa, ou eu vou ter que sumir da cidade, ou vou ser apedrejada, ou vou viver com as prostitutas. Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Só que antes de chorar e explodir, Maria olha para o anjo e diz: que se cumpra a vontade do Senhor. Você já imaginou isso? É por isso que o anjo vai logo depois e diz assim: por isso você é bem-aventurado e as nações te bendirão. Maria é idolatrada equivocadamente. Mas Maria, irmãos, pela sua posição diante de tanta luta que ela teria que enfrentar, e ela dizer: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, o anjo teve que acrescentar: as nações daqui para frente vão falar de você. E estou eu falando de Maria aqui para se cumprir o que o anjo disse. E Maria é uma figura maravilhosa, porque com todas as lutas, ela sabia que cumprir a vontade do Senhor na vida dela seria algo vergonhoso. E como é que você, então, vence a vergonha de cumprir a vontade do Senhor? A história de Maria é mudada com a visita de um anjo, e ela sabia, ela não tinha condições de explicar para José o problema, então o anjo se encarrega, porque a notícia correu rápido. A Bíblia diz que José soube e já arrumou a malinha dizendo: eu vou me embora, porque vai parecer que eu engravidei, e aí fica a culpa para mim, e eu fujo da cidade, e parece que ela vai poder dizer que eu abusei, que eu forcei a situação, então eu diminuo a situação dela, a gravidade do problema dela, tamanho o amor dele por ela. Ele disse: eu vou embora e eu carrego a culpa. E aí eu poupo a vida dela. O anjo vai lá e diz: José, você não vai para lugar nenhum. O negócio é assim, Deus explica a mesma história, e o anjo convence José, e eles continuam juntos. Jesus nasce fora de Nazaré, e a história parece que continua linda, mas foi um preço muito alto que Maria pagou para que ela pudesse cumprir a vontade de Deus na vida dela. E cada um de nós aqui hoje, nos assistindo pela internet, cada um de nós foi chamado e foi desenhado por um propósito de Deus, e esse propósito invoca uma vontade dele na nossa vida, que muitas vezes abafa a nossa vontade para que a dele se cumpra. Mas cada um de nós, irmãos, que dá o coração para Jesus e se converte ao Senhor, nós temos um processo que tem que acontecer na conversão. E a última coisa que se converte em nós é a nossa vontade. O Senhor nos dá o direito de manter a vontade. Quando você vê Jesus morrendo, Jesus na cruz, e Jesus está ali nos seus últimos instantes, e a Bíblia diz que um ladrão começa a dizer para o outro: se você é isso mesmo, falando para Jesus, se você é isso tudo que estão dizendo aí, sai dessa cruz e leva a gente, rapaz. Estão dizendo que você é poderoso, que você é filho de Deus. E aí um ladrão diz para o outro, eu imagino Jesus no meio, a cabeça pendente, e um estica-se assim e diz para o outro: eu e você estamos pagando o que nós fizemos, rapaz. Nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse aqui não fez nada. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele exerceu no último minuto a vontade dele: quero ir para o teu reino se eu puder. Aí Jesus diz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. E me encanta saber que a primeira pessoa que chegou com Jesus no paraíso não foi Abraão, pai da fé, nem Davi, o grande rei, foi um ladrão, direto da cruz para o paraíso com Jesus. Eu acho que os outros devem estar estranhados. Quem é esse aí? O Senhor falou: então tirei da cruz agora comigo. Que era um santo sendo torturado? Não, era um bandidão. Mas no último minuto, é difícil de processar essa graça, né, irmãos? A gente acha, não frequentou a igreja, não batizou, não passou por discipulado, nada, da cruz para o céu. E que luta que eu para chegar no céu, meu Deus, eu estou aqui nessa luta toda. São coisas de Deus que é melhor a gente não explicar. Mas Jesus diz para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. E você não acha Jesus olhando para o outro dizendo: e você não vai querer? Sabe por quê? Porque se um exerceu a vontade dizendo: eu quero ir para o céu contigo, o outro poderia fazê-lo, não fez e não foi. A sua vontade vai com você até o seu último minuto de vida. E a vontade de Deus na nossa vida, parece que ela é uma afronta, quando Deus diz para nós que o que Ele quer fazer não é o que nós queremos. E ainda é difícil processar o não de Deus na nossa vida. Maria conseguiu reunir forças para dizer: cumpra-se em mim
a vontade do Senhor. Sem festa, seu projeto foi por água abaixo, mas ela entendeu. E falar da vontade de Deus, Maria pode falar disso. Eu talvez não tenha tanta propriedade para falar, mas Maria soube o que significa pegar toda a sua vontade, colocar de lado, não é adiar, porque Maria sabia, não vai dar para ter festa depois. Eu já estou grávida. Não é um processo que eu posso retornar, adiar ou dizer, desculpa aí, mas eu não tenho nada a ver, eu tenho outros planos. Maria não tinha chance nem de adiar. Ela só pôde dizer o que ela disse. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E aí a história se desenrola. A vontade de Deus na vida de Maria, mas Maria pagou um preço por isso. E quem sabe, você que está me ouvindo hoje, você diz, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu quero sinceramente que Deus cumpra a vontade dEle na minha vida. Mas quando você começa a analisar o que Deus diz que quer fazer na sua vida, e isso parece que vai implicar em alguma vergonha, em alguma coisa que te constranja, você volta um pouquinho atrás e diz, deixa eu continuar do jeito que eu estou, porque a vontade de Deus parece muito arriscada. E Deus pede coisas estranhas, e Deus faz coisas estranhas. Mas quando a gente corre pela palavra de Deus, nós vamos achar pessoas que abriram mão de projetos pessoais para que o projeto de Deus, a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Quando você vai para o livro de Ezequiel, capítulo 1, diz assim, aconteceu no ano 30, que eu estava junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, junto aos exilados, e veio a palavra do Senhor a mim e eu vi os céus abertos. A gente só se apega nos céus abertos. Olha que maravilha, céus abertos, Ezequiel viu os céus abertos. Você não leu a história? Ele diz, no ano 30, o ano 30 era o ano de vida dele. E no ano 30 os sacerdotes amadureciam ao ponto de serem reconhecidos publicamente. Ele queria estar lá em Jerusalém, onde ele nasceu, para que no ano 30 da sua vida ele tivesse a festa sacerdotal, onde fosse reconhecido e todas as comemorações ele pudesse participar. Ele disse, aconteceu no ano 30, que eu estaria lá em Jerusalém. E onde é que eu estou? Eu estou aqui, eu não estou junto ao Jordão, eu estou junto ao rio Quebar, eu não estou junto com os familiares e amigos e outros sacerdotes, eu estou com os exilados que foram trazidos para cá. Ezequiel está dando um relato de que nada do que ele programou para a vida dele aconteceu. Mas você não vê ele dizendo, e infelizmente eu estou aqui. Não, ele está registrando. No ano 30, quando eu esperava ser um sacerdote lá, eu não estou de sacerdote, eu estou de profeta. Eu não estou em Jerusalém, eu estou na Babilônia. Eu não estou livre, eu estou no meio dos exilados. Não estou entre amigos, eu estou no meio de um povo que mal eu conhecia, mas que veio cativo de lá para cá. As condições são completamente diferentes. Mas ele consegue terminar o texto dizendo, mas eu vi os céus abertos e Deus falou comigo. Ele entendia o seguinte, a experiência pessoal dele com Deus era mais importante que a vontade dele ser executada na sua própria vida. Ele estava dizendo, eu queria estar perto do Jordão, estou perto do rio Quebar. Eu queria estar entre familiares, estou junto aos exilados. Eu queria estar lá na minha cidade, eu estou aqui na Babilônia. Mas ainda assim, a vontade do Senhor está se cumprindo e eu estou feliz por isso. E a gente passa esses aninhos aqui na terra, porque é tão pouco tempo, né? Quem consegue chegar a 100, meu Deus, são tão poucos. Mas a gente se agarra às coisas dessa terra como se elas fossem definitivas. E às vezes não conseguimos desfrutar da vontade de Deus na nossa vida, porque não pense você que quando você cumpre a vontade de Deus na sua vida, por ser diferente da sua, você vai ser uma pessoa infeliz, amuada, chutando as coisas, ignorante com as pessoas. Não. No pacote da vontade de Deus, quando você aceita o pacote da vontade de Deus para a sua vida e abre mão da sua própria vontade, Deus manda graça, e com a graça vem uma satisfação que você não entende. Você pode estar num lugar onde você não queria, você passa a gostar. Você pode estar com um povo que você não escolheu, você passa a amá-los. Você pode estar fazendo algo que você não queria. Ezequiel queria ser sacerdote, estava de profeta. E ele podia falar para aqueles exilados, vocês estão aqui porque pecaram, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava na escola, eu estava bem. Deus me mandou para cá por causa de vocês. Não. Ele estava ali e fez o que Deus lhe mandou fazer. Senhor, eu queria ser sacerdote. Preciso de você como profeta. Então você é profeta, Senhor. Não fique se agarrando às coisas que você desenhou para a sua própria vida, como se fossem a única maneira de viver nessa terra. Você pode viver ou sobreviver. Para vivermos aqui, nós temos que entender a vontade de Deus, ela é soberana.
E quando nós permitimos que essa vontade aconteça na nossa vida, ainda que pareça que traga vergonha, Deus vai amenizar a situação e vai fazer com que você seja honrado e se sinta bem por estar no centro da vontade dele. Daniel, que linda a história de Daniel. Daniel vivia bem, era um dos nobres, família de reis. De repente vem o imperador, vem Nabucodonosor e leva todo mundo, e ele vai, um jovem. Chega lá, ele não vai para o meio dos exilados, mas ele é levado para o palácio. E no palácio, Nabucodonosor gosta dele e diz: separe esse mais alguns, para que aprendam o nosso idioma, aprendam a nossa cultura e sirvam no palácio. Quando foi que Daniel escolheu isso, irmãos? Viver num palácio pagão, num rei que se considerava uma divindade, comer comida que ele não escolheu, viver com pessoas que ele não escolheu para si. Ele foi para lá e ele fez os testes com Deus. Você conhece o teste quando ele disse para o homem: eu não vou comer essa comida, mas você teste nossa vida em 10 dias, se nós não comermos o que você está oferecendo e nós estivermos em má saúde daqui a pouco, então você pode mudar o cardápio. E Deus honrou, mas ele não estava onde queria. E eu fico observando a vida de Daniel. Daniel se propôs a viver fora da sua terra, fora do seu palácio, fora dos seus familiares, no palácio de um rei pagão, e ele serviu ao Senhor para ministrar no palácio de Nabucodonosor, e ele serviu ao imperador sem deixar de servir ao seu Deus. Ele ministrou na vida de Nabucodonosor ao ponto de que o capítulo 4 de Daniel não é escrito por Daniel, é escrito por um imperador que foi impactado pela presença do Deus Altíssimo através de um dos seus serviçais. Porque quando ele se inflamou e disse: eu sou o cara, eu que mando, eu que posso, a Bíblia diz que o Senhor mandou um raio e ele ficou preso a um tronco como se fosse um bicho, com penas, com unhas, com garras, e ali ele reconheceu, num minuto de lucidez espiritual, ele disse: há alguém acima de mim. Aquilo que Daniel falava na brincadeira: tem um Deus no céu, eu não sou isso tudo, oh Deus, me dá a chance de novo. E Deus o tirou dali, o trouxe para o trono, e ele escreveu o capítulo 4 dizendo: acima de Nabucodonosor há alguém, e eu glorifico a esse Deus, que é o Deus de Daniel. Daniel estava longe de casa, mas estava cumprindo o propósito de Deus. Um império inteiro foi impactado por um homem que colocou sua vontade de lado para que a vontade de Deus fosse executada na sua vida. Quando você aceita fazer a vontade de Deus, isso implica em algumas dificuldades. Mas Deus, quando pode usar alguém, quando acha alguém que diga: Senhor, eu tinha vontade de fazer, mas eu vou colocar de lado para fazer a tua. O Senhor começa a usá-lo e essa pessoa vai sendo influente, e influente vira uma referência. Daniel ministrou na vida de Nabucodonosor, e eu imagino que quando ele orava com a sua janelinha aberta para o lado de Jerusalém, ele dizia: um dia eu volto para Jerusalém. Eu vou ministrar, Senhor, para Nabucodonosor. Vou cumprir tua vontade com esse imperador. Mas depois que eu cumprir, Senhor, eu volto para Jerusalém. Pois passa o tempo de Nabucodonosor, entra Belsazar e Daniel continua no palácio. Belsazar faz um montão de bobagens, acaba vendo uma mão escrevendo na parede, não entende. Alguém diz: tem um homem que orientou seu avô, seu pai, e ele está vivo ainda, chama Daniel. E Daniel passa para o segundo monarca e vai e diz: olha, isso aí está dizendo que seu tempo acabou. Acabou. Meu tempo acabou? Acabou. E acabou na mesma noite. Aquela mesma noite, Dario desviou o curso do rio, entrou por debaixo do palácio e matou a Belsazar e assumiu um outro império. O Medo-Persa entra em comando. E era hora de Daniel dizer: Senhor, eu já influenciei 2 monarcas, um império inteiro. Agora é outro império. Eu quero ir para Jerusalém, terminar meus dias aposentado lá. Deus diz: não, rapaz, essa é a tua vontade. Mas eu quero que você ministre para o Medo-Persa, para Dario. E Daniel continua contra a sua própria vontade e influencia a vida de Dario. Dario vê o poder do Senhor na cova dos leões. Dario muda seu próprio estilo de vida por causa da influência de Daniel, que já está idoso. E quando você chega no final da vida de Daniel, ele nunca casou, nunca voltou a Jerusalém, mas a vontade de Deus se cumpriu na vida dele. Por que você, quando você lê o livro de Daniel, você não se impacta por saber que foi o homem com o maior conhecimento vertical na história, de saber mais das coisas de Deus? Isso custou muito para ele. Custou o quê? Abrir mão da própria vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Não é fácil fazer a vontade de Deus. E talvez você esteja hoje aqui, e qual seja o seu problema? Você está incomodado, está inquieto, e toda inquietação é gerada simplesmente porque Deus quer que você faça algo, mas isso que Deus quer que você faça é diferente do que você quer fazer.
Começando pelos jovens que querem casar. É muito fácil que a gente se interesse, né, na juventude por alguém, a gente se liga em alguém, a gente olha, gosta e já planeja. É com ela que eu vou casar, ou é com ele que eu vou casar. E de repente Deus começa a mostrar para você que você até pode casar com essa pessoa, mas que não é a vontade de Deus. E há quantas pessoas, esse ano eu cumpri 31 anos de ministério pastoral, tempo integral. Quantas pessoas já aconselhei em gabinete, em aviões, que é o meu gabinete preferido, em aviões, pessoas dizendo, eu sabia que não era o que Deus queria, mas eu insisti. E Deus é tão maravilhoso que Ele não quebra seu braço, que Ele não te obriga a fazer. Ele diz, a minha vontade é diferente. Mas você diz, mas eu gostei, Senhor. Eu gostei do cabelo, eu gostei da cor dos olhos, gostei do jeito. Aí Deus diz, então, é contigo mesmo. E depois, você chora por dizer, eu sabia que não era essa a vontade de Deus. Deus às vezes nos dá algumas chances, como fez com Jonas, para Deus mostrar sua vontade. Deus disse para Jonas, Jonas, eu preciso de você, querido. Você não é profeta? Sou profeta, Senhor. A Bíblia diz que ele imediatamente reconheceu que era a voz de Deus quando o Senhor o chamou. E o Senhor disse, eu quero que você vá, eu vou, Senhor. É meu trabalho, essa é a minha chamada. Nasci para pregar a palavra. Eu quero que você pregue. E você vai pregar em Nínive. Nínive não, Senhor. Qualquer outro lugar, Nínive não. Eu tinha um montão de amigos que eles já mataram. Os ninivitas são maus. E o Senhor disse, pois eu quero destruir Nínive. Então destrói, Senhor. Não, eu quero dar uma chance antes. Senhor, não precisa dar chance, eles são maus, são cruéis, eles arrancam o couro das pessoas e colocam lá para secar, eles são malvados, Senhor, já mataram os profetas teus, o Senhor disse, mas antes de destruir eu quero dar uma chance, vai lá. E Deus tinha visto, irmãos, que o DNA de Jonas era especialmente feito para aquele momento. Deus sabia que aquele jeito impactante, que às vezes revoltado de Jonas, era necessário para ministrar para uma cidade tão ímpia como era Nínive. Os ninivitas acreditavam em tudo que vinha do mar. Eles acreditavam nas coisas que o mar mandava. E você, quando começa a ler a história, vai entendendo. Jonas estava indo para o porto e disse, eu vou, mas vou para o outro lado. E ele acha um navio, e naquela época achar um navio era uma raridade. Ele chega no porto, tem um navio, achar uma vaga era outra luta. Tinha uma vaga e o navio estava indo para o outro lado. Ele disse, é Deus. É Deus. Você já fez isso, né? Você sabe que não é a vontade de Deus, mas qualquer sinalzinho favorável à sua vontade, você diz, isso é Deus confirmando. Pegou o navio e foi. Tão em paz, irmãos. Jonas estava tão tranquilo que dormiu. Dormiu com a tempestade, Deus sacudiu o mar, o navio quase afunda. Essa história é mais contada depois da história de Noé e a arca. O navio sacudiu, lá foi o capitão chamar e disse, rapaz, todo mundo está morrendo aqui, você tem que levantar e fazer alguma coisa. Ele levanta e aí, né, a ficha dele cai. Ele diz, gente, isso aí é por minha causa. Sabe, eu estou provocando tudo isso. E como tem gente hoje provocando tempestade na vida dos outros, irmãos. Eu já vivo orando, Senhor, me desvia dos Jonas, para não afundar com esses caras. Porque se você quer ajudar um Jonas, você afunda junto. Jonas você não ajuda, você joga no mar. É a única maneira de resolver a situação. E Jonas falou para eles, olha, eu sou tão ruim que eu não tenho coragem de pular na água. Que era só pular, irmãos. Era só pular. E falou, eu não tenho coragem. Vocês vão ter que me jogar. E ainda jogou isso na conta dos marujos. Então eles pediram perdão, Senhor, ele que está pedindo, e jogaram. E quando joga, a tempestade se acalma, e aí vem o peixe que o Senhor manda, porque quando você sabe disso, quando você obedece, o Senhor patrocina, não é? Aí o Senhor mandou o transporte gratuito, pegou ele ali e levou. Para onde esse Jonas foi levado para aquele peixe? Para as regiões de Nínive. E aí quando ele sai da água, irmãos, e vem andando pela praia, a notícia correu na cidade, um mensageiro dos céus saiu da água. E como os ninivitas acreditavam demasiadamente em tudo que vinha do mar, disseram, esse sujeito é um mensageiro dos deuses. E aí facilitou o trabalho dele. E ele falou, em 40 dias isso aqui vai acabar. E todo mundo ouviu e se arrependeu. E ele se aborreceu porque Deus não falou o que disse que ia fazer. Quando o Senhor falou, eu não vou destruir mais. Ele falou, por isso que eu não queria vir. Porque o Senhor é bom demais. Eu queria que esse povo morresse, o Senhor agora disse, mas eles se arrependeram, Jonas. Por que Deus não falou quando Jonas quis ir para o outro lado? Já que você não quer ir, eu vou usar outro. É porque Deus quer mostrar para nós que quem manda é Ele.
E que se você um dia disse para ele, como Jonas disse, eu sou teu servo e vou fazer a tua vontade, houve um acordo firmado na eternidade. Deus falou para Jonas, em outras palavras, você disse que ia fazer a minha vontade, e você vai. Você vai molhado ou vai seco, mas você vai. E foi. E alguns de nós, às vezes, passamos por lutas que não precisávamos, porque insistimos em lutar contra a vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer para você, mas você decide amarrar um pouco mais para ver se Deus desiste daquilo que Ele falou. Você sabe o que Deus tem para a sua vida, você sabe o que Deus te chamou para fazer. E às vezes lutamos por questão de lugar, por questão de pessoas, por questão de relacionamentos, por questão de trabalhos. Lutamos. Agora, quando viemos de Flórida para cá, nosso voo passava em Bogotá. E quando nós chegamos em Bogotá, havia greve dos pilotos e não tinha voo para continuar o trajeto. E já tinha brasileiros há 3 dias no aeroporto. Irmãos, brasileiros 3 dias no aeroporto de outro país, ele fica possesso. Os brasileiros estavam querendo quebrar tudo. E irritados, não vou ficar nem mais um dia aqui. E as funcionárias não sabiam, ninguém aparecia para explicar. Não sabiam o que dizer, não sabiam como melhorar a situação. Não tinha mais voo, e os voos das outras companhias já tinham acontecido. Não tinha vaga, não tinha nada. Queriam nos colocar num hotel, e eles brasileiros nem para o hotel queriam ir. Eu disse, comecei a acalmar a turma, tentei traduzir para alguns que não estavam entendendo o que as colombianas falavam, e no meio daquele tumulto, eu tinha que dizer alguma coisa. Eu disse para eles, gente, eu tenho que falar algo sobre a Avianca. Aí eles pararam. Eu disse, há 30 anos atrás eu tinha um voo pela Avianca. Meu primeiro voo, minha primeira viagem aérea. E eu estava indo para conhecer os Estados Unidos. E eu fui para o aeroporto do Galeão. E no aeroporto do Galeão, quando eu cheguei lá, eles colocaram um time. Tinha uma equipe que tinha que embarcar e não tinha bilhete. E eu sobrei. E eles não me deram a vaga. Eu briguei até a última hora, eu tentei de todas as maneiras entrar naquele voo, eles não deixaram. E eu voltei para casa envergonhado, porque naquela época não tinha voo todas as horas, todo dia, eu tive que esperar uns 4 dias para embarcar, e eu voltei para casa, muito chateado, porque Deus, aonde estava Deus que deixou aquilo acontecer? A vergonha de ir e voltar. E aí quando eu chego em casa, estava passando o Jornal Nacional, Cid Moreira anuncia o voo da Avianca, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Nova York, caiu no mar. Aquela ira toda que estava dentro de mim, irmão, o que foi? Aleluia! Que é isso, Jesus? Tu és maravilhoso? Aquele Deus que estava dizendo, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que não agiu? Meu Deus, um funcionáriozinho de trás do balcão diz, o Senhor não embarca, o Senhor não faz nada. Aí agora, glória a Deus, oh Jesus. A vontade dele pode ser que seja um não, você não embarca, você não vai hoje, você não passa nessa prova, você não fica nesse lugar, você não casa dessa vez. Isso pode te aborrecer, mas se você conseguir entender, ele é soberano e ele sabe o que está fazendo, a vergonha de hoje se transforma na honra de amanhã. E amanhã você vai dizer, muito obrigado, Senhor, porque eu não embarquei. Foi a maneira que Deus me deu de acalmar o pessoal. Diz, vamos todo mundo para o hotel, amanhã a gente embarca. E que bom que no dia seguinte nós conseguimos embarcar. Deus ajudou e houve um voo para nós. Mas eu tive que usar a minha experiência de ouvir um não de Deus. Pode ser que você hoje esteja amargando um não que Deus disse com todas as letras para você. E não é bom ouvir não de ninguém, não é? A primeira vez que eu fui pegar visto, quando disseram para mim, não, o senhor não vai. Eu voltei para casa tão revoltado. E você já deve ter ouvido não algumas vezes. Você estudou e a prova disse não para você. Você fez um teste para entrar numa firma e o entrevistador disse não para você. Você tentou alguma coisa e a resposta final foi não. Você disse para a moça que queria e ela disse não, agora não. Você pensou em alguma coisa e a resposta não foi favorável. Quando você entende que sua vida, assim como a de Maria, a de Daniel, a de Ezequiel, a sua vida foi entregue nas mãos dele, a sua vontade cai por terra e a dele entra em ação. E se ele disse não para você, ainda que o não desça amargo, processe, engula. Sabe aquele versículo que diz, farte-se de afronta? Farte-se de afronta. Chore muito, mas diga, mas Senhor, é a tua vontade e eu vou deixar que ela se cumpra na minha vida. Amanhã você vai ter um testemunho para contar.
Amanhã você vai ser lembrado, como eu hoje estou lembrando de Daniel, que a gente nem quer saber da história dele, mas Daniel não pôde se casar, porque a vontade de Deus se cumpriu. Nunca voltou para Jerusalém como ele queria, mas a vontade dele se cumpriu. Não importa o lugar onde você esteja, não importa as pessoas ao seu redor, não importa se você queria ser sacerdote e está de profeta. O que importa é que a vontade de Deus seja realizada na sua vida. E quando ela se realiza, aquele senso de satisfação. Você sabe que eu já mudei muitas vezes, né? Eu mudei pela 66ª vez ano passado. 66 mudanças. Alguém aqui já fez metade disso? O Guinness Book já mandou me chamar, irmãos, que eu sou considerado o homem que mais mudou no planeta. Mudei 66 vezes. Haja móvel, haja caminhão, haja família, haja decoração. Dessa vez eu disse quando voltei para os Estados Unidos: Senhor, eu não aguento mais sair para comprar móveis. Eu não aguento mais sair para decorar. Pelo teu amor, Senhor, já que a tua vontade é essa, me arranje uma casa decorada, mobiliada completamente. E quando eu cheguei lá, tinha um homem que foi nos Estados Unidos, comprou um terreno, mandou construir a casa, mandou mobiliar, pagou uma decoradora, mobiliou a casa todinha, e na hora que ele ia se mudar para lá, aconteceu alguma coisa, e a esposa dele disse: nós não podemos ir agora, vamos só daqui uns 2 anos. Ele virou para o mesmo corretor que o ajudou a comprar e disse: põe essa casa à venda com tudo dentro. Eu estou chegando na casa na hora, e o homem está no telefone dizendo: para vender com tudo, com tudo. Você nunca usou a casa, bora para vender. Aí ele olha para mim e diz: o pastor está aqui na minha frente, e você não quer alugar essa casa com tudo dentro? O homem pegou um avião, foi lá, só para assinar o contrato. E, irmãos, eu não tive que levar prato, nem toalha, nada. Eu entrei com a roupa do corpo, gostei da decoração. Deus orientou a decoradora dele para decorar do meu gosto. Eu entrei e disse: do jeito que eu escolheria. Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, 6 quartos, beleza. Isso é que vai aparecer muita gente por aqui. E fui andando dizendo: tudo eu gostei na casa, tudo do meu jeito. Está fechado. Obrigado, Senhor. Eu não tive que sair para comprar uma panela, nada. Tudo está ali dentro. Quando você deixa que a vontade de Deus se cumpra, você vai ter umas experiências gostosas para compartilhar. Vai ter umas outras que vai ser tipo tempestade no barco. Você vai ter que esperar acontecer para contar. Mas a vontade de Deus, diz a palavra, que ela é boa, ela é agradável. Sabe o que significa agradável? Que dá água na boca. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Pode ser que hoje ela não faça sentido para você, mas amanhã você vai entender. Você já ouviu aquela historinha? Eu quero terminar com isso. Daquela vozinha que estava tecendo, eu não sei como chama, se é tricô ou crochê, mas aquela armaçãozinha, como um cesto, e ela tecendo a linha, e o neto vem, senta no chão e olha de baixo para cima, e diz: vovó, não estou entendendo nada. E aí a avó diz assim: vem aqui em cima, meu filho. Aí quando ele vem pelo ombro dela, ele olha e vê que embaixo o desenho é todo emaranhado de linhas, mas em cima o desenho está se formando. Quem sabe você está olhando o desenho de baixo e dizendo: a vontade de Deus está muito confusa. É verdade. Você tem que mudar de panorama, tem que mudar de ponto de vista. Quando você sobe, você começa a ver. Eu li uma história linda num livro de um garoto que estava dentro de casa e na sua cerca tinha um buraco. E ele ouve um barulho, o barulho de música e tal, e ele vai para o buraco da cerca e ele fica olhando, e a primeira coisa que passa é um palhaço. E ele fica vendo e ele se alegra com o palhaço que passa por ali, e ele fica esperando. O palhaço some e daqui a pouco passa um leão e ele se assusta com o leão. Aí ele sai de um pouquinho da cerca. Daqui a pouco ele volta e passa uma malabarista jogando bolas para cima, e ele se emociona, e ele fica, mas não entende o que está acontecendo. Até que ele ouve um assovio e o irmão dele lá no telhado diz: vem para cá, baixote. Aí ele sobe a escadinha e vai para o telhado. Quando ele chega lá em cima, é um circo que estava chegando na cidade. Tinha leões, tinha elefantes, tinha palhaço, tinha de tudo. Quando você tenta entender a vontade de Deus pelo buraco da cerca, você vai viver de emoções isoladas. Um dia você se assusta com o leão, outro dia você se alegra com o palhaço, outro dia você se emociona com o malabarista. Quando você sobe para o telhado e vê as coisas do nível de Deus, você entende: não, isso é um circo inteiro passando. Aí você entende o propósito dele completo na sua vida. Essa noite você tem que sair do buraco da cerca e dizer: Senhor, não estou entendendo a tua vontade, mas me ajuda. Se ela é boa, agradável e perfeita, se ela exige de mim até passar alguma vergonha, por ti eu quero, como Maria fez. E a vontade de Deus vai trazer a satisfação que você não provou ainda até hoje.